Videoaula Matrizes. Nessa videoaula, vamos estudar as matrizes. É um conteúdo bastante fácil, bastante simples, mas caso a pessoa não saiba, quando vê a questão, ela fica totalmente perdida. Então, vamos lá. Definição de matriz. Uma forma comum e prática para representar uma matriz está definido na forma abaixo. É através de uma tabela contendo m por n números reais ou complexos. Matriz A, formada por elementos representados por linha e coluna. Esse primeiro aqui, A1 por 1, ou seja, elemento, primeira linha, primeira coluna. A1 por 2, elemento, primeira linha, segunda coluna. A1 por 2, elemento, primeira linha, segunda coluna. A2 por 1, segunda linha, primeira coluna. A2 por 2, segunda linha, segunda coluna. Então, aqui nós podemos representar melhor. Matriz A, A1 por 1, primeira linha, primeira coluna. A1 por 2, primeira linha, segunda coluna. A1 por 3, primeira linha, terceira coluna. A2 por 1, segunda linha, primeira coluna. A2 por 2, segunda linha, segunda coluna. Então, veja bem, na vertical, essa matriz cresce o quê? Somente no primeiro número, ou seja, a quantidade de linha aumenta aqui, ó. Na horizontal, a matriz cresce o quê? Em coluna. Então, é somente o último número que cresce. Algumas matrizes, por suas características, recebem denominações especiais. Vamos então agora estudar as nomenclaturas das matrizes. Matriz linha. Matriz do tipo 1 por n, ou seja, ela vai ter uma linha e n colunas. Mas o interessante é formada pela matriz em linhas. Então, você só vai ter uma linha. O número de colunas não importa. O que importa é que você só vai ter uma linha. Por exemplo, a matriz. Matriz A, formada pelos elementos 4, 7, menos 3, 1. É do tipo 1 por 4. Ou seja, 1 representa a linha, 4 representa a coluna. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Matriz coluna é a matriz do tipo m por 1, ou seja, com uma única coluna. Então, por exemplo, temos a matriz B, ela só tem uma coluna. Agora, a quantidade de linha não importa. Nesse caso, ela tem uma linha, duas linhas, três linhas. Aquilo que importa é a quantidade de coluna. Por exemplo, essa matriz é do tipo 3 por 1, ou seja, 3 linhas, uma coluna. Matriz quadrada é a matriz do tipo n por n, ou seja, com o mesmo número de linhas e coluna. Dizemos que a matriz é de ordem n. Por exemplo, essa matriz aqui, ó, ela tem duas linhas, duas colunas. Então, ela é o quê? Matriz 2 por 2. Isso é uma matriz quadrada. Quadrada de ordem 2. Ordem 2. Duas linhas, duas colunas. Se fosse ordem 3, 3 linhas, 3 colunas. Ordem 5, 5 linhas, 5 colunas. Numa matriz quadrada, definimos a diagonal principal e a diagonal secundária. A principal é formada pelos elementos A e por J, tais que I igual a J. I representa a linha, J coluna. Na secundária, temos I mais J igual a N mais 1. Então, o que seria isso? Matriz quadrada. Então, ó, formato dela quadrado. A mesma quantidade de linha é a mesma quantidade de colunas.
cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo. Diagonal principal. I igual a J, ou seja, o I é igual a J. A 1 por 1. 1 representa, o primeiro 1 representa I, o segundo 1 representa J. Ou seja, A 1 por 1, A 2 por 2, A 3 por 3. O primeiro número é igual ao segundo. Primeiro número igual ao segundo. Então, a diagonal principal é essa fila aqui, ó, na transversal. Então, é a fileira que começa no primeiro elemento até o último aqui da quina. Pega de uma ponta e vai até na outra, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Diagonal secundária. Então, a diagonal secundária, ela é o quê? Ela pega aqui de baixo e vem subindo, ó. Então, diagonal secundária, I mais J igual a N mais 1. Interessante é você saber diferenciar que a diagonal principal é essa aqui, ó, que sobe, pega da esquerda para a direita, é essa aqui, ó. A secundária é essa aqui. Se você já saber isso, já está ótimo. Essas nomenclaturas aqui, ó, o interessante é você saber que I mais J, quando o primeiro for igual ao segundo, você vai ter a diagonal principal. Então, esses elementos sempre vão ser A1 por 1, A2 por 2, A3 por 3, A4 por 4. Já a diagonal secundária, você soma o I mais J, vai ter que ser igual à ordem da coluna, a ordem da matriz, somado com 1. Ordem da matriz. Matriz A, A3, ou seja, é a matriz de ordem 3. Aqui é a principal, essa aqui que sobe é a secundária. A1 por 1 é igual a menos 1. Como que eu faço para achar? A1 por 1, primeiro 1 representa a linha. Então, é aqui, ó. Esse elemento só pode estar nessa fileira. O segundo número representa o quê? Coluna. Então, coluna 1. Então, esse elemento está na primeira linha e na coluna 1. Caímos em cima de quem? Do menos 1. A1 por 1 é igual a menos 1. É elemento da diagonal principal, pois I igual a J é igual a 1. Então, você procurou aqui nessa matriz, achou o menos 1. Já o A3 por 1. A3, 1. Linha representa a terceira, coluna representa a primeira. Então, terceira linha, coluna 1. Representa o número 5. Essa videoaula está sendo feita por minha pessoa, professor Éder Ângelo Soares. Está à venda no meu site, matematica-nota10.com, e também no site Mercado Livre. No site Mercado Livre só pode ser vendido pelo vendedor Rei das Memórias. Se você comprou essa videoaula de outra pessoa, por favor, nos comunicar. Vamos estudar agora a matriz nula. É a matriz em que todos os elementos são nulos. É representado por 0 m por n. M representa a quantidade de linha, n representa a quantidade de colunas. Então, por exemplo, 0, 2 por 3. Elementos todos são 0, porém você tem 2 linhas e 3 colunas. Então, tudo 0, 2 linhas, 1, 2 linhas, colunas 3. 1, 2, 3. Então, matriz nula, tudo formado por 0. Matriz diagonal. É a matriz quadrada, ou seja, mesma quantidade de linha, mesma quantidade de colunas, em que todos os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Por exemplo, matriz A 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Olha só, você tem elementos
na diagonal principal. E o restante, todos vão ser o quê? 0. B, 3 por 3. Você tem elementos na matriz principal e o restante tudo 0. É somente você gravar isso. Não tem muita dificuldade, não. Matriz identidade. Muito simplória. Matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são nulos. É representado por IN, ou seja, identidade N, sendo N a ordem da matriz. Por exemplo, identidade 2, você vai ter duas linhas, duas colunas. A principal é toda formada por elementos igual a 1. O restante é tudo 0. Identidade 3. Matriz 3 por 3. A principal toda formada por elementos igual a 1. O restante dos elementos tudo igual a 0. Assim, para uma matriz identidade, identidade da matriz N é igual a elementos A e por J, ou seja, é uma matriz formada por elementos A e por J, e os elementos A e por J é representado por o número 1 se I for igual a J. Ou seja, quando o I do elemento for igual a J, você utiliza o elemento 1. Se I for diferente do J, você coloca elementos igual a 0. Matriz transposta. Matriz transposta. Matriz A com esse T cá em cima elevado. É obtida a partir da matriz A, trocando-se ordenadamente as linhas por colunas, ou colunas por linhas. Por exemplo, se a matriz A é formada por 2, 3, 0, menos 1, menos 2 e 1, então a matriz transposta dessa matriz A, como vamos fazer? Primeira linha vai ser transformada em primeira coluna. Segunda linha vai ser transformada em segunda coluna. Então, nada mais é do que é você tombar ela. Ó, primeira linha, tomba ela, vai virar primeira coluna. Segunda linha, vira segunda coluna. E você vai ter que ver o quê? Todos os elementos vão ter que estar na mesma ordem. O primeiro vira o primeiro, o segundo, o terceiro, o terceiro. Ela é bastante fácil de ser feita. Desse modo, se a matriz A é do tipo M por N, a A transposta é do tipo N por M. Então, se a matriz for 2 por 3, a transposta dela vai ser 3 por 2. Note que a primeira linha da matriz A corresponde à primeira coluna de sua matriz A transposta. E a segunda linha da matriz A corresponde à segunda coluna da matriz transposta. Matriz simétrica. É a matriz quadrada, veja bem, ela tem que ser quadrada, de ordem N, tal que a matriz A vai ser igual à sua transposta. Ou seja, quando você fazer a transposta dela, você vai voltar na sua matriz original. Então, matriz A. Primeira linha, 3, 5, 6. Quando você fazer a transposta dela, você vai ter o quê? Essa primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, você vai ter 3, 5, 6. Segunda linha, 5, 2, 4, vai ser a sua segunda coluna. Você vai ter também 5, 2 e 4. Terceira linha vai virar a sua terceira coluna. Ela é bastante fácil de ser assimilada. Matriz oposta. É a matriz menos A, obtida a partir da matriz original A,
trocando-se os sinais de todos os elementos da sua matriz A. Por exemplo, se A é 3, 0, 4 e menos 1, a sua matriz oposta, você troca todos os sinais da sua matriz original. Então, se é 3, transforma em menos 3. Se é 0, o 0 não tem sinal, continua sendo 0. O 4 positivo vira 4 negativo. O 1 negativo vira 1 positivo. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B do mesmo tipo, M por N, M representa a linha, N colunas, são iguais se e somente se todos os elementos que ocupam na mesma posição são iguais. Então, matriz A é igual à matriz B se todos os elementos da matriz A, formado por I por J, forem iguais aos mesmos elementos I por J. Para todo 1 menor ou igual a I, e I menor ou igual a M. E todo 1 menor ou igual a J, e J menor ou igual a N. Maneira muito mais simples do que ficar guardando fórmula, vamos ver aqui na prática. Se a matriz A é formada por 2, 0, menos 1 e B, e se a matriz B é formada por 2, C, menos 1 e 3, essa matriz A for igual à matriz B, então a sua incógnita C aqui, ela vai ter que ser também o correspondente da matriz A. Então, se você não tem o C aqui, ele vai ter que ser igual a 0, por causa de que todos os elementos dessa matriz A vão ter que ser iguais à matriz B. Aqui, ó, B, o correspondente dele é quanto? É 3. Então, B tem que ser igual a 3. Resumidamente, elemento que você tem em uma matriz vai ter que ser igual ao elemento que você tem na outra matriz. Operações envolvendo matrizes. Operação adição. Dadas as matrizes A e matriz B, chamamos de soma dessas matrizes a matriz C. O elemento tal que a matriz C, você vai ter que somar os elementos correspondentes entre A e B. Para todo 1 menor ou igual a I e I menor ou igual a M. E para todo 1 menor ou igual a J e J menor ou igual a N. Resumidamente, soma a matriz A mais a matriz B vai dar a matriz C. Você soma o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B e você vai ter o primeiro elemento da matriz C. E você vai ter que fazer isso com todos os elementos. Primeiro daqui vai ser o primeiro daqui. 1 mais 2, 3. 4 mais menos 1 é quanto? 3. 4 menos 1 é 3. 0 mais 0 é 0. 7 mais 2 é 9. Muito cuidado com a utilização de sinais. Primeiro daqui vai somar com o primeiro daqui e vai dar o primeiro daqui. Elemento 3 por 3 daqui soma com o elemento 3 por 3 daqui e vai dar o elemento 3 por 3 daqui. 2 mais 3, 5. 0 mais 1 é 1. Observe, somando A mais B, existe se e somente se A e B forem do mesmo tipo. Ou seja, você só pode somar
as matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Você só pode somar matriz 2 por 2 se a outra matriz também for 2 por 2. E o resultado você vai ter também uma matriz 2 por 2. Vamos ver agora as propriedades. Propriedades nada mais é do que algumas teorias de matemática, mas o importante é o quê? É que você saiba fazer todas as operações na prática. Propriedades. Sendo A, B e C matrizes do mesmo tipo, M por N, temos as seguintes propriedades para a adição. Então, veja bem, isso daqui só serve para a adição. Propriedade comutativa, ou seja, aquilo que é comum. Se você pegar a matriz A e somar com B, é a mesma coisa do que você ter a B e somar com a matriz A. Propriedade associativa. Então, se você tem essa associação de A mais B, e depois você vai somar com C, é a mesma coisa do que você também pegar a matriz A e somar com B mais C associada. É a mesma coisa. Elemento neutro. Pega a matriz A e soma com a matriz formada por zero. É a mesma coisa do que você pegar o zero e somar com a matriz A. Você vai ter aqui a resposta sendo a própria matriz A, sendo zero a matriz nula M por N. Elemento oposto. Você tem a matriz A e você soma com a matriz oposta, o seu resultado vai ser zero. Subtração. Dadas as matrizes A e a matriz B, chamamos de diferença entre essas matrizes a soma de A com a matriz oposta de B. Se você saber todas as regras decinais, você não vai ter nenhuma dificuldade em subtração. Matriz A menos a matriz B é igual a matriz A somada com a matriz B com sinal trocado. Observe. Você tem essa matriz aqui. Você vai subtrair essa outra matriz. É a mesma coisa do que você ter essa primeira matriz, somar ela com essa matriz aqui, só que, porém, essa aqui com sinal trocado. Então, depois que você trocou os sinais dessa aqui para cá, o que você vai fazer é só somar 3 mais menos 1. Você vai ter como resultado 2. 0 mais menos 2, resultado menos 2. Se você já quiser fazer direto, sem nenhuma inconveniência de trocar nenhum sinal, o que você faz? 4 menos 0, já joga o 4 direto. 7 negativo menos menos 2, quanto vai dar? Menos 5. Se você não souber utilizar esses sinais, eu recomendo que você recorde lá na videoaula que fala sobre isso. Multiplicação de um número real por uma matriz. Resumidamente é o seguinte: se você pegar o número 3 e multiplicar por toda essa matriz, como você vai ter que fazer? Pega o 3 e multiplica por todos os elementos dessa matriz. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 3 vezes menos 1 é menos 3. 3 vezes 0 é 0. Então, isso daqui é bastante fácil. A matriz B é igual ao número que você vai multiplicar por toda a matriz A. Propriedades da multiplicação. Sendo matriz A
e B, matrizes do mesmo tipo M por N, ou seja, elas têm a mesma quantidade de linha e mesma quantidade de coluna, e x e y, números reais, quaisquer, valem as seguintes propriedades. Propriedade associativa. Você vai pegar um desses números x e multiplicar pela multiplicação de A pelo número real y. Isso daqui é a mesma coisa do que você pegar o x e multiplicar pelo y e multiplicar depois pela matriz A. Propriedade distributiva. Distributiva de um número real em relação à adição de matrizes. Ó, número real x que vai multiplicar a soma da matriz A mais B. É a mesma coisa do que você pegar um número x e multiplicar pela matriz A e também pegar o número x e multiplicar pela matriz B. E depois somar. C. Distributiva de uma matriz em relação à adição de dois números reais. Por exemplo, você vai somar os dois números reais para depois multiplicar pela matriz A. É a mesma coisa do que você pegar esse primeiro número e multiplicar pelo A e pegar o segundo número real e multiplicar também pela matriz A. D. Elemento neutro. Um número qualquer x multiplicado pela matriz A é igual à própria matriz A para x igual a 1. Ou seja, se aqui for o número 1, e quando você multiplicar o 1 por toda a matriz A, você vai ter como resultado a própria matriz A. Ou seja, matriz A é igual a matriz A. Multiplicação de matrizes. Eu recomendo que você preste bastante atenção nessa videoaula, nessa parte aqui da multiplicação, por causa que ela confunde demais os alunos. Multiplicação de matrizes. O produto de uma matriz por outra não é determinado por meio do produto dos seus respectivos elementos. Por exemplo, aquilo que essa frase aqui quer dizer é o seguinte: você não pode pegar o primeiro elemento da matriz A e multiplicar pelo primeiro elemento da matriz B para dar o primeiro da matriz C. Nada a ver uma coisa com a outra. Você vai ter que fazer o quê? Multiplicar toda a primeira linha da primeira matriz por toda a primeira linha da segunda matriz, para dar o quê? A primeira linha da sua terceira matriz, ou seja, a primeira linha da sua matriz resultante. Então, vamos aprender isso daqui na prática. Temos essa matriz A, ela está aqui, e temos a matriz B. Vamos fazer a multiplicação da matriz A pela matriz B. Primeiramente, pegamos toda a primeira linha da matriz A e multiplicar pela primeira coluna da matriz B, para dar o quê? O primeiro elemento da matriz C. Então, 1 vezes 1 está aqui, e depois somo com 2 vezes 4 e jogo aqui, para dar o quê? O primeiro elemento 1 por 1 da sua matriz C. Se você multiplicou a primeira linha pela primeira coluna, agora você multiplica a primeira linha pela segunda coluna. Ó, elemento C 1 por 2 é representado pela primeira linha multiplicado pela segunda coluna. Então, 1 vezes 3, joga aqui. 2 vezes
2. Você joga aqui. Sempre lembrando, primeiro multiplico pelo primeiro elemento, segundo elemento eu multiplico pelo segundo elemento. Sempre linha, multiplico coluna. Continuando. Agora, se você multiplicou primeira linha pela primeira coluna e primeira linha pela segunda coluna, agora, logicamente, você vai pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna. Depois, você pega a segunda linha e multiplica pela segunda coluna. Continuando. 3. Pego o primeiro, multiplico pelo primeiro. Depois, pego o segundo, multiplico pelo segundo. 3 vezes menos 1, jogo aqui, somado 4 vezes 4. É o elemento C21, ou seja, elemento resultante da multiplicação da segunda linha pela primeira coluna. Agora, você vai pegar a segunda linha e multiplicar pela segunda coluna. Primeiro multiplico pelo primeiro, segundo multiplico pelo segundo. 3 vezes 3, jogo aqui. 4 vezes 2, jogo aqui. Então, a sua matriz resultante A vezes B, agora é só você somar. 1 multiplicado por menos 1 é menos 1, menos 1 mais 8. Resultado, 7. Observe que multiplicação de A vezes B, primeira linha multiplicado pela primeira coluna, depois primeira linha multiplicado pela segunda coluna. Então, ó, daqui a primeira linha multipliquei pela primeira coluna, resultado coloquei aqui. Primeiro multiplico pelo primeiro, segundo elemento multiplico pelo segundo elemento. Então, depois que você fazer isso tudo, você vai ter o quê? O resultado, ou seja, a matriz procurada. Uma outra coisa também interessante é o seguinte. Nós fizemos essa multiplicação por duas matrizes pequenas de ordem 2 por 2. Agora vamos ver o seguinte. Se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B, o meu resultado é diferente de se eu pegar a matriz B e multiplicar pela matriz A. Ou seja, para multiplicação de matrizes não vale a propriedade comutativa. Então, vamos ver. Se você pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B, vamos fazer primeiramente A vezes B. Depois vamos fazer B vezes A. Então, matriz A está aqui, matriz B está aqui. Multiplica a primeira linha pela primeira coluna, joga aqui. Primeira linha, segunda coluna, joga aqui. Primeira linha, terceira coluna, joga aqui. Consequentemente, você vai ter que fazer também com a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna, jogo aqui. Segunda linha, multiplico pela segunda coluna e jogo aqui. Segunda linha, multiplico pela segunda coluna, jogo aqui. Depois, se eu trabalhei com a primeira linha, com a segunda linha, só falta agora a terceira linha. Então, eu vou pegar primeira linha, multiplico pela primeira coluna, depois segunda coluna, depois terceira coluna. E coloco cá embaixo. Olha só, eu multipliquei e o resultado foram todos esses daqui. Depois eu vou ter que somar. Minha matriz resultante é essa matriz aqui. Agora, veja bem. Aqui eu multipliquei A vezes B. Já aqui, ó, eu vou multiplicar B vezes A. E vamos ver se o resultado vai ser igual. Então, seguindo as regras, primeira linha, multiplico pela primeira coluna. Resultado, coloco aqui. Depois, primeira linha,
multiplico pela primeira coluna, depois primeira linha, multiplico pela segunda coluna, coloco aqui. Depois, segunda linha, primeira coluna, jogo aqui. Depois, segunda linha, multiplico pela segunda coluna e vai dar elemento 2 por 2. Olha só, depois que você fizer toda a soma, você vai ter como resultado essa matriz pequenininha aqui, ó, 2 por 2. Então, o interessante é você saber o quê? Multiplicação da matriz A vezes B é diferente da multiplicação da matriz B vezes A. Outra coisa que você tem que saber, da definição, temos que a matriz produto A vezes B só existe se o número de colunas de A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, ó, qualquer matriz A da matriz formada por M vezes P, M representa linha, P colunas, só vai existir se essa multiplicação matriz A vezes matriz B. Essa multiplicação de A vezes B só vai existir se esse daqui for igual a esse e a sua matriz resultante vai ser o primeiro, vai ser a quantidade de linhas de A com a quantidade de colunas de B. Então, multiplicação de A vezes B, a sua matriz resultante é esse número por esse número. A matriz produto terá o número de linhas de A, nesse caso M, aqui, ó, e o número de colunas de B. Nesse caso aqui, ó, representado aqui. Se a matriz A for 3 por 2 e B 2 por 5, ó, esse número já é igual a esse, então vamos ter essa multiplicação dessa matriz. Minha matriz resultante é 3 por 5. Primeiro desse, o último desse. Eu tenho a matriz A 4 por 1 e tenho a matriz B 2 por 3. Aqui, esse número e esse são diferentes, então não existe o produto dessa matriz. Eu tenho essa matriz e tenho essa. Esse número é igual a esse, então eu vou ter a multiplicação dessa matriz e a minha matriz resultante vai ser 4 por 2.